E olha, o setor de infraestrutura pode ser um forte candidato para encerrar finalmente a seca de IPOs da Bolsa Brasileira. Assunto para Marcos Ganut, Head Global da A&M Infra. Seja muito bem-vindo. Eu pronunciei seu sobrenome corretamente, Marcos? Ganut, é isso Ganut. mesmo, tá Então certo. Tá ótimo. Desculpe, peço perdão pela indelicadeza. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Imagina. Boa tarde. Marcos, eu queria começar tentando entender por que o setor de infraestrutura pode, de fato, dar esse impulso para, pelo menos, que a gente tenha um IPOzinho em 2026, algo que a gente não vê desde 2021. Pois é. Depois de um longo período aí de seca, né, desde 2021, como você bem colocou, existe uma perspectiva de o mercado retomar, abrir uma janela e trazer uma oportunidade aí para captação de recursos por um volume importante de projetos de infraestrutura que está planejado aí para 2026 e acho que as empresas apresentam uma capacidade de resiliência e um mercado que atrai investidores internacionais, com certeza. Então, existe uma perspectiva assim, de uma retomada, ainda que com alguns pontos de incerteza relacionados ao cenário macroeconômico, às condições de taxas de juros, etc., que vão um pouco direcionar esse apetite aí para seguir com IPOs. Essa resiliência do setor, Marcos, e há uma dependência muito grande, principalmente quando a gente pensa em projetos de maior volume, né, os grandes projetos de infraestrutura, há uma dependência muito significativa também do setor público. Eu queria entender exatamente essa correlação, se ela pode virar, inclusive, esse impulsionador para uma estruturação, por exemplo, para uma empresa que consiga, ou que tenha pelo menos essa vontade de abrir capital. Veja, assim, o setor público, o governo, os governos estaduais e federais, eles têm feito um papel de trazer, através das concessões, através de modelos de PPP, de modelos diversos aí, trazerem oportunidades para que investidores entrem nesse segmento, né? E a expectativa é que esses grupos que apostaram e têm um backlog relevante de projetos para implementar, que eles vão ao mercado para mostrar um portfólio muito interessante. E aí, quando eu falo de portfólio, eu estou falando de alguns setores específicos que são mais atraentes para o momento atual. Destaca-se aqui saneamento, destaca-se aqui rodovia, logística de uma forma geral. Setores esses que existe uma demanda reprimida muito grande, existe uma maior certeza, se é que eu posso colocar dessa forma, de que haverá espaço para que essas implantações e os retornos desses projetos elas sejam compatíveis com a expectativa desses investidores e do mercado. Portanto, a ideia aqui é que estes grandes grupos que consolidam grandes portfólios de projetos, eles vão ao mercado mostrar o potencial desses projetos, dado a magnitude e o tamanho do retorno desses projetos, vis-à-vis a resiliência desse portfólio, né, mostrando que eles são mais longo prazo do que apenas uma janela, um ciclo específico. E isso torna naturalmente o mercado super atraente para que esses investidores locais e internacionais possam ir ao mercado aí, participar desse processo de execução. Marcos, a gente, desde a Lava Jato, passou por uma reestruturação muito significativa do mercado. A gente tinha players muito consolidados, muito capitalizados, com presença constante. Descobriu-se até o porquê também junto a essas obras públicas. Eu queria entender exatamente essa mudança do setor pós-Lava Jato e também o surgimento desses novos players. Eu queria entender quem é que está ali encabeçando hoje os grandes projetos de infraestrutura e, evidentemente, qual que é a estrutura dessas empresas também para conseguir estruturar uma abertura de capital. Eu acho que o que tem, vou começar pela parte aqui de quem são esses grupos e quais são os nomes aí, né, que estão no mercado. A gente tem diversos family offices e empresas que tradicionalmente tinham um viés mais industrial ou que tinham
um viés de setores distintos e que apostaram, pós-Lava Jato, no setor de infraestrutura como, de novo, estou usando pela terceira vez o termo, como um tipo de ativo dentro dos portfólios que oferece uma resiliência maior. Ativos de infraestrutura, via de regra, são muito interessantes no sentido de demonstrar uma fortaleza de se manter estável por ciclos mais longos, né? Eles dependem menos de ciclos econômicos ou de mudanças de governo. Então, ele segura esses ativos com uma taxa de rentabilidade ainda bastante interessante, mas com resiliência muito maior do que outros ativos de volatilidade maior, né? Então, a gente vê grupos tradicionais, como um grupo Votorantim, que migrou e tem hoje participação nesse mercado de forma bastante intensa. A gente vê a própria Egea, que recentemente contratou um advisor aqui para o processo do IPO, mas que tem na sua composição acionária fundos e um grupo local forte. Então, a gente observa uma tendência desses grandes fundos captando dinheiro de family offices e do mercado de uma forma geral, lançando papéis. E, por outro lado, a gente enxerga algumas, mesmo investidores, pessoas físicas, investidores, eles se interessam muito hoje dentro do mercado de capitais em olhar para papéis de infraestrutura. Então, a grande aposta dessa retomada de IPO, ela está pautada exatamente nesse interesse bastante amplo de diversos tipos de investidores em olhar para essa categoria de ativos que oferece essa taxa de retorno interessante, num país ainda muito carente, né? O Brasil ainda é muito carente de aspectos de infraestrutura, e ainda que a gente olhe para esses ativos e possa enxergar um horizonte de investimento significativo, ainda é muito abaixo do que é a expectativa, do que se espera para o tamanho do gap que tem de infraestrutura. Portanto, acho que é uma tendência aqui ainda cercada de variáveis que precisam ser ajustadas, mas acho que a gente deve ter uma janela possível aí para 26. Pois vai exatamente para esse gargalo de projetos de infraestrutura, de serviços muito básicos que a gente tem aqui no nosso país. Exatamente. Né, Marcos? Conversei com o Marcos Canuto, exatamente. Head Global da A&M Infra. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, Marcos, e um grande 2026 para você. Um bom 2026 para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Abração.